Bom dia, meu povo. Bora lá então fazer a revisão de conceitos do quarto trimestre. Se Deus quiser, a última prova, né, pessoal? Então estuda, por favor, né? Facilita a minha vidinha aqui, tá bom? Não tenho muito espaço, então o que que eu vou fazer? Eu vou fazendo e vou apagando. Então vocês vão pausando o vídeo para verificar as situações, fazer as anotações necessárias, tá bom? Então, começando pelo exercício 1, nós vamos simplificar a expressão das situações de log, né? As equaçõezinhas de log. Perfeito. Sabendo disso, então, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Nós vamos relembrar algumas propriedades, né? Então, por exemplo, essa primeira aqui, quando a simplificação é na adição. Quando é adição, pessoal, o que que vai acontecer? É log de A vezes o log de B, né? Para facilitar a sua vida. Então, vai ficar lá assim, ó. É somando, então log de 8 vezes 5. E aí, isso aqui é igual, só que é só para trabalhar a propriedade para vocês lembrarem, tá bom? Log de 40. A mesma coisa no de baixo, ó. Ele pede para você simplificar a expressão de log de 10 mais o log de 2, perfeito. Então, log de 10 vezes o log de 2. E isso aqui nós vamos ter log de 20. Lembrando o seguinte, pessoal, quando você não tem base, vale 10, tá bom? Mas aqui nós vamos parar nessas condições. É só para ver se vocês vão lembrar das propriedades do log, tá bom? Agora, quando é subtração. Quando é subtração, tá vendo aqui, ó? Menos, nós vamos ter log de A dividido pelo log de B, tá bom? E nós falamos isso em sala, como acontece essa situação. Então, aqui é só para relembrar. Então, vocês vão escrever lá assim, ó. Log de 36 dividido por 6 é log de 6. A mesma coisa no de baixo. Log de 81 dividido por 3, isso aqui é log de 27, tá bom? Os próximos conceitos aqui é de potência. O que que a gente faz com a potência? Ele passa multiplicando, né? Então, nós vamos colocar assim, ó, log de x elevado a y, só para você lembrar. Como é que a gente faz isso? Passa o y aqui para frente, né, do log de x, tá bom? Perfeito. Sabendo disso, nós vamos fazer lá a do 7. Então, nós vamos escrever, a potência cai lá na frente, 3 log de 7. O 5 cai lá na frente, ó, 5 log de 3. Isso aqui é para você relembrar, para que você possa fazer os próximos exercícios. Então, ó, dei uma colher de chá aqui, hein? Bora lá. O exercício 7, que a gente vai precisar de espaço. Então, bora lá. Eu vou fazendo, pessoal, nesses espacinhos que tem aqui, tá? Depois a gente vai apagando e vai refazendo. Então, vamos lá. Considere o log de 2, 0,3010, ou seja, 3010 décimos de milésimos, tá bom? E o log de 3, que é igual a 4.771 décimos de milésimos, tá bom? E ele quer sobre o log 5. Então, nós vamos fazer lá assim, ó. Log de 5, perfeito. Como é que eu faço esse log de 5, professor? Eu posso fazer assim, ó. 10 dividido por 2 não dá 5? Então, eu posso substituir esse log de 5 por essa divisão. Professora, por que que você usou a divisão? Eu usei a divisão, pessoal, porque aqui em cima, ó, eu posso usar a adição, eu posso usar a subtração e eu posso usar a potência. Então, quando eu uso a soma, é multiplicação. Quando eu uso a subtração, eu uso a divisão. Quando eu uso a potência, eu uso a multiplicação do log, tá bom? Então, perfeito. Então, eu fiz aqui por 10 dividido por 2. Perfeito, então eu vou substituir isso aqui, ó, log de 10 dividido por 2. Por quê, Pro? Porque aí eu posso escrever ele assim, ó, log de 10 menos o log de 2. Não falei que a divisão pode escrever na subtração e vice-versa? E agora? E agora que você não tem base. Então, se você não tem base, vale 10. Não foi isso que nós falamos ali no comecinho? Então, perfeito. Então, bora lá, né? Nós temos log de 10 com log de 10. Lembra que quando nós estudamos as propriedades, nós falamos que log
de um determinado número pela sua mesma base, ou seja, esses 2 números aqui, ó, sendo eles iguais, isso aqui vale 1, né, lembra? Muito bem. Menos o log de 2 na base 10, ó, aqui é log de 2 na base 10, ele vale 0,3010 décimos de milésimos, tá bom? E aí você vai fazer a subtração, perfeito. Então o log de 5, ele vale quanto? 1 menos esse 0,3010. Isso aqui vai dar 0,6990, 6.990 décimos de milésimos. Tá feito aqui, então, em relação ao log de 5. Quando nós voltarmos, nós vamos fazer o log de 200. Bora lá fazer, então, o log de 200. Log de 200, eu posso escrever ele assim, ó, 2 vezes o 100. Mas eu também posso escrever 2 vezes 10 elevado a 2, porque isso me facilita na hora de trabalhar com a potência aqui, ó, que eu posso trabalhar também. Então, como é que eu posso escrever isso aqui? Eu posso escrever lá assim, ó, log de 200 é igual ao log de 2 mais o log de 10 elevado a 2. O log de 2 nós já temos, ó, é o 0,3010, mais esse 2 passa na frente do log, ó, 2 vezes o log de 10, ok? Então, perfeito. Lembrando que isso aqui vale 10, ó, então isso aqui passa a ser 1. Então, vamos lá, mais 2 vezes 1. Lembrando que esses 2 números aqui são iguais, eu posso fazer como 1. Então, portanto, você vai ter 0,3 décimos de milésimos mais 2. Então, aí você só vai somar um com o outro, né? 2,3010. Pronto, então o seu log de 200 é 2,3010, tá bom? Vamos fazer então o log de 3.000. Log de 3.000. Bora lá fazer esse log. Professora, como é que você vai escrever esse log, professora? Então vamos escrever lá. 3, do mesmo jeito que a gente fez, né, ali, nós podemos fazer assim, ó, 3 vezes o 1.000. Fazer 3 vezes o 1.000, eu também posso escrever como? Posso escrever 3 vezes 10 elevado a 3, porque aí eu tenho uma potência que me facilita. Então agora eu vou desmembrar, como é uma multiplicação que eu usei aqui, eu vou somar, né. Então log de 3 mais log de 10 elevado a 3, perfeito. Portanto, nós vamos ter lá, ó, log de 3, que no caso, bem aqui em cima ele está falando quanto que é, né, é 0,4771. Mais o 3 cai lá do outro lado, ó, pelo log de 10. Lembrando que não tem base, vale 10, então isso aqui vale 1. 0,4771 mais 3 vezes 1. E 3 vezes 1 é quanto? 0,4771 mais 3. E aí você vai fazer a soma. Fazendo a sominha dele vai dar 3 inteiros, 4.771 décimos de milésimos. Esse é o seu log de 3.000, tá bom? Feito o exercício, vamos pro próximo, que é o exercício 8. Tranquilinho também em propriedades daqui das equações, né? Vamos relembrar este aqui. Determine o conjunto verdade da equação logarítmica abaixo. Pessoal, preste atenção aqui, ó. Só uma pausa, tá? Veja que eu coloco sempre 1, 2 exercícios do mesmo. Então, faz o seguinte, assiste um e tenta fazer o outro, aí você corrige, porque nisso você vai treinando também as situações, tá bom? Então, vai fazendo essa situaçãozinha, pausa, faz de novo, tenha paciência, estudar matemática é paciência, tá bom? Bora lá. Determine o conjunto verdade da equação logarítmica abaixo. Então, eu vou fazer esse primeiro aqui, ó, tá bom? Vamos lá. Então, você tem log de x mais 20 na base x, que é igual a 2. Perfeito. Sabendo disso, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a regrinha lá do logaritmo, né? Vou colocar aqui, ó, logaritmo. Vou colocar aqui 2, 4
de x, né, só para você relembrar. O que que acontece aqui? O 2 dá um tapinha no x, ele vai lá para cima, né, e isso se torna uma igualdade em 4, ó, né. É isso que nós vamos fazer. Então, 2 elevado a quanto que dá 4? O 2, né, se não sabe, fatora o 4, tá bom? Então o seu x vale 2, não é isso que a gente faz? No log? Então é o que nós vamos trabalhar aqui também. Então esse x vai dar um tapinha no 2, vai ficar x ao quadrado. E aí isso é igual a x mais 20. Ai, professora, aonde caiu? Caiu numa equaçãozinha de segundo grau. O x passa para cá negativo, o 20 negativo, tudo isso é igual a zero. Bora pro delta. Então, você tem b ao quadrado menos 4 vezes a vezes b. Lembrando que na prova já não tem mais essa fórmula. Vocês estão vendo isso aqui, ó, equação de segundo grau desde lá do sétimo ano no sistema etapa, hein? Essas fórmulas têm que estar na cabecinha aí. Ou some produto, você que sabe, tá bom? Então vamos lá, o B é negativo, né? Então base negativa de expoente par é positivo, então eu já posso trabalhar com o positivo. Menos 4 vezes o 1, que é o A, menos o 20, que é o C. Portanto, nós temos aqui 1 ao quadrado, né? Menos com menos é mais, 4 vezes o 20 dá 80, portanto, o delta é 81. E aí nós vamos tirar o x. Só para relembrar a fórmula menos b mais e menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o a. E aí nós vamos fazer o x1. X1 menos b. Você vai olhar lá no b, ó. É menos. Menos com menos é mais. Então, 1 mais a raiz, que é 81, que dá 9, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes a, são 2. Então, você vai ter 10 dividido por 2, isso aqui vai ser 5. X duas linhas, 1 menos 9 dividido por 2, isso aqui dá menos 8 dividido por 2, isso aqui dá menos 4. Perfeito. Agora nós precisamos saber quem que vai ser usado no nosso conjunto verdade, ou se os dois podem ser usados, né? Afinal de contas, ele pergunta qual que é o conjunto verdade. Então, olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos ter que relembrar a situaçãozinha lá da base, né? Para poder fazer as substituições. Então, a base é esse númerozinho que fica aqui embaixo, ó. Ele não pode ser negativo. Não pode. Negativo não, tá bom? Não pode ser negativo e ele tem que ser diferente de 1. Então, olha só, se você jogar o menos 4 lá no x, ó, a sua base ficou negativa. Pode? Não pode, Pro. Então, esse aqui, ó, já é Elvis, tá bom? Agora, o 5 é diferente, né? Você tem lá o log de 5, aí você tem 5 mais 20 igual a 2. Então, na realidade, você vai estar descrito lá como 5 elevado a 2. Olha só, deixa eu dar um espaço aqui para a gente poder fazer essa situação. Então, ao substituir o 5, pessoal, nós vamos ter lá assim, ó, log de 5, 5 mais 20 é igual a 2, não é isso? Ele dá um tapinha lá, ó, 5 ao quadrado é igual a 5. Certo? Então, isso quer dizer que é verdade. O seu x tem que ser 5. Então, para aquela situação, o conjunto verdade é 5, tá bom? Então, conjunto, vamos colocar aqui, ó, conjunto verdade é igual a 5. Pausa o vídeo e faz o de baixo, tá bom? Depois você vê aí qual que é a correção para você ver se acertou. Bora lá fazer o próximo. Então, nós temos lá a mesma situação, tá bom? É o mesmo mecanismo para treino de vocês aí. Então, você vai dar um tapinha aqui, ó, vai ficar lá x ao quadrado é igual a 2x mais 3. Equação de segundo grau, ó, x ao quadrado menos 2x menos 3 é igual a zero. Professora, por que que ficou menos aqui? Porque tá pulando a cerca, ó. Mudou de lugar, mudou de sinal. Então, você vai ter 2 elevado a 2 menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Delta é igual a 4, menos com menos é mais, 4 vezes 1 é 4, vezes 3 dá 12. E 12 mais 4 dá 16. Sabendo disso, x1, olha lá para o seu b é negativo, menos com menos é mais, por causa da fórmula. 2
mais a raiz de 16, que dá 4, e 2 vezes A, que dá 2. Então, você tem 6 dividido por 2 dá 3. E x duas linhas vai dar 2 menos 4 dividido por 2. Se você já enxerga que isso aqui vai dar negativo, nem precisa fazer, tá bom? Menos um, ó, negativo não pode, a gente já sabe que não pode, tá bom? E o 3 pro, deu para fazer? Faz lá a substituição, ó. Vamos fazer a substituição lá. Isso aqui dá 6. 6 mais 3 dá 9. Se você der um tapinha no 3, no 2 lá, vai dar 9. Dá 9, ó. Então isso quer dizer que é verdade. O seu conjunto verdade aqui é sim o número 3, ó, que foi o que você achou aqui, tá bom? Bora então para outro tipo de equação no número 9. Bora lá. Número 9. Resolva a equação, ó, tá vendo que eu dei 2, né. Então, vou fazer a primeira, depois você faz a segunda. Então, bora lá nesse primeiro exercício. Então, perceba que você tem bases iguais, ó, só que você tem uma soma dessas bases iguais. Então, você vai escrever isso como? Você vai escrever isso fazendo a parte das fatorações. Então, por que fatoração, professora? Porque esse aqui é positivo. Quando você faz a soma, você faz a multiplicação, né, acabamos de falar isso lá no exercício 1. Então vamos lá. Como repete a base, eu vou escrever como log de 3. E aí eu vou escrever lá assim, ó, x mais 2 vezes x menos 1. E tudo isso é igual a 2. Perfeito. Esse 3 vai dar um tapinha lá no 2, ó. Então nós vamos escrever ele depois lá, tá bom? Então eu vou fazer aqui as fatorações agora, ó, as distributivas, né, para você ver. Então, x vezes x, x ao quadrado. Mais com menos, menos x. Mais com mais 2x. Mais com menos, menos 2 vezes 1, 2. O 3 deu um tapinha no 2, vai ficar 3 elevado a 2. Então, isso aqui é 9. Então, vai ficar x ao quadrado mais x. Esse 9 passa para cá negativo, então ele fica -11 igual a 0. Uma equação de segundo grau, então nós vamos ter que resolver essa equaçãozinha, tá bom? Então bora lá resolver. Então delta é igual a 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, menos 11. Delta é igual a 1, menos com menos é mais, e 4 vezes 11 dá 44, portanto, o nosso delta é 45. Então, nós vamos fazer x1 aqui, ó. Antes, pessoal, vou fatorar o 45 aqui, ó, tá? Para a gente poder trabalhar. Então, por 3, que dá 1, e dá 5, que no caso é 15, por 3, que dá 5, por 5, que dá 1. Então, nós vamos escrever a raiz de 45 em 3 raiz de 5. Ok? Beleza, então x1 é negativo a fórmula, aqui é positivo, mais com menos, menos 1, mais 3 raiz de 5 dividido por 2 vezes a, que é 2. Não dá para simplificar, ninguém deixa do jeito que tá. E aí nós vamos fazer menos 1, menos 3 raiz de 5 dividido por 2. E agora, professora, quem que a gente pode usar lá? Então a gente tem que fazer uma substituição, mas nós vamos pensar assim, ó, se você trabalhar isso aqui, ó, você fizer lá -1 mais 3 vezes a raiz de 5, esse número aqui vai ser maior que -1. Então, ele fica positivo. Dividido por 2, isso aqui é positivo. Isso aqui vai dar 2,83, tá bom? Agora, se você fizer esse, ó, 3 vezes a raiz de 5 e menos, ele vai ser negativo, né, ó. A gente conserva o sinal e faz o processo de soma, que vai dar 3,85 aproximadamente. Então lembre-se que o negativo você não pode, tá bom? Ele tem que ser lá diferente de 1 e tem que ser positivo. Então, quem que é a resposta dentro do nosso conjunto verdade para x? Exatamente este valor, tá bom? Então bora lá, vamos fazer nosso conjunto verdade. Então, para este aqui, o conjunto verdade será -1 mais 3 a raiz de 5 dividido por 2, tá bom? Próximo, pausa o vídeo, faça você e eu vou fazer a correção, aí você continua. Mesma coisa. Então,
eu vou escrever lá como nós temos aqui não é a mesma coisa não, calma aí que isso aqui não é a mesma coisa não, tá pessoal? Ó, isso aqui é bases iguais, só que ao invés de ter uma soma, você tem uma igualdade, ó, tá bom? Então, ainda mais fácil, por quê? Porque você pode cortar, cortar. E aí você cortou, cortou, você vai fazer 4x - 3, isso aqui é igual a 2x - 1, tá bom? Então você vai fazer lá, 4x - 2x é igual a 3 - 1. Então 2x é igual a 2x é igual a 1. E agora, Pro, quem que é o conjunto verdade? Presta atenção, não esqueça disso, anote aí no cantinho, ó. Quando se trata de base, ó, base, vou colocar aqui, ó, base, tem que ser positiva, não pode ser negativo, tá bom? E tem que ser diferente de 1. Opa, é um. Dá, professora? Gente, não dá para fazer. Então, o conjunto verdade é vazio, tá bom? Bora fazer então agora o 10, que é uma situação de mudança de base, tá? Então, vamos relembrar aqui o que que é a mudança de base na propriedade. Anota aí, ó. Mudança de base. Como é que nós vamos trabalhar a mudança de base? Nós temos assim, ó, log de B na base A. Para mudança de base, nós vamos pegar o log de B em uma base que nós vamos determinar, tá bom? Por log de A, que é a sua base, ó, na base C determinada. É isso que nós temos que seguir. Então, no exercício 10, belezinha, bora lá para a gente poder fazer essas diferenças aqui. Nós vamos fazer, pessoal, o exercício 10, tá? Então, vou fazer nesse pedacinho aqui. Então, nós vimos lá a mudança de base, então nós vamos mudar algumas situações. Eu vou usar esse aqui para mudança de base, tá bom? Então, olha só. Log de 2 na base x. Por que que você escolheu esse? Porque aqui já tem base, ó. E outra, aqui me facilita bastante, porque na hora de eu fazer a situaçãozinha, por exemplo, ó, é log de 2, eu posso escolher a base 2. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês ali atrás que quando você tivesse um log de uma mesma base, isso aqui vira 1? Aí o próximo nós vamos escrever como log de x na base 2. É este aqui, ó. Isso aqui é 1. E aí isso aqui vai ficar log de x na base 2. E aí nós vamos substituir algumas situaçõezinhas aqui, tá bom? Vamos ver o que que nós vamos substituir. Perceba, pessoal, que nós temos aqui essa situação que não saiu ainda, né? Do lugarzinho dele. Então, bora lá terminar de fazer. Terminando essa situaçãozinha que nós fizemos, nós vamos descrever isso aqui como assim, ó, log de x na base 2, mas nós não mudamos essa base, ela deu lá 1 log de x por 2 é igual a 2, né? Igual a 2, ó. Perceba que isso aqui, ó, é igual a isso aqui. Então, se eles são iguais, eu vou fazer uma substituição. Eu vou dizer que y é igual a log de x na base 2 para facilitar, tá bom? Sabendo disso, então, nós vamos fazer essas substituições. Bora lá. Então, nós dissemos lá que o y é isso aqui, ó. Então, nós só vamos substituir, ó, y mais 1. Y é igual a 2. Como isso aqui é uma fração, tudo isso aqui vai virar também, ó, tá bom? E aí eu vou fazer os processos aqui para a gente poder trabalhar. Então, esse 1 vai ter que virar y. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar os dois aqui, ó, 1 vezes y e 1 vezes y. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aí nós vamos fazer assim, ó, 1 para 1 é y, então y vezes y ao quadrado. Agora você continua tendo 1 aqui, ó, que você cortou só para esse, agora você vai cortar o y para y, quem sobrou? 1 vezes 1, que é 1. Aqui, ó, cortou, cortou, y vezes 2, 2y. Isso aqui é uma equação de segundo grau, ó. Y ao quadrado, esse 2y passa para lá negativo,
mais um igual a zero. Aí nós vamos fazer 2 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes 1. Aqui, 4 menos 4 dá zero. Então, x1 vai ter apenas um valorzinho, né? Depois nós vamos fazer essa substituiçãozinha aqui, tá bom? Então, nós vamos ter um valor para x1 e x2. Então, isso aqui é x1 e x2, tá bom? Então, nós vamos ter lá menos da fórmula com mais, menos com menos nós vamos ter mais, então 2 mais a raiz de zero, que é zero, dividido por 2, isso aqui dá 1. Perceba aí que ele deu positivo. Ah, professora, mas não pode. Calma, nós vamos ter que substituir aqui, ó, no que você fez, tá bom? Então, bora lá para ver se isso aqui vai dar certo. Vamos fazer essa substituição aqui, ó. Log de x, né, na base de 2. Isso aqui é igual a 1. Então, nós vamos fazer ela assim, ó, log de x é igual a 1, que foi o que nós encontramos, não é isso? Esse 2 dá um tapinha aqui, ó, 2 elevado a 1 é igual a x, né, ó, igual a x, é um reloginho, né? Então, quanto que vale o x? 2 elevado a 1 são 2. Então, para x, nós temos o valor de 2. Aí você vem aqui e faz a substituição dele para ver se vai dar certo, ó. 2, isso aqui vai ficar 1, isso aqui é 2, vai ficar 1, e 1 mais 1 dá 2. Perfeito. Então, de fato, o x é igual a 2, tá? Bora para o próximo. Isso aqui também é uma mudança de base que nós vamos ver, da mesma maneira, tá bom? Bora lá então, pessoal, nós vamos fazer o exercício 11. Vou colocar ele um pouquinho mais aqui para cima, para dar um espacinho, tá bom? Então, exercício 11, ele falou assim, ó, o log de x na base 10 mais 2 vezes o log de 10 na base x é igual a 3. Então, nós vamos fazer uma mudança de base aqui, tá bom? Eu vou fazer lá, log de 10 na base x é igual, eu vou pegar essa base aqui, ó, eu vou escrever ela em 10, porque aqui 10 com 10, ó, base igual ao log lá, cortou dá 1. Lembra das propriedades que nós vimos? Então, aí nós vamos fazer por log de x sobre 10. Isso aqui vira 1, né? Então, vai ficar 1 log de x na base 10, tá bom? Então, vamos reescrever esse negócio aqui, vai ficar lá assim, ó, log de x na base 10, mais 2 vezes o que nós fizemos aqui, então isso aqui, ó, né, 1 log de x na base 10, e isso aqui é igual a 3. Vendo que isso aqui, ó, isso aqui é igual a isso aqui, né, então eu vou escrever lá assim, ó, vou falar que log de x na base 10 é igual a y, só para a gente fazer uma troca e ficar mais simples para nós, ó. Então, y mais 2 vezes 1, 2y, é igual a 3. Então, nós vamos colocar um aqui, e aí vai ter que virar aqui o y, né? 1 e o y. Então, nós vamos fazer assim, ó. Esse mais esse igual a esse. E os dois eu vou colocar assim, ó, 1 e y, o y, porque aí fica mais fácil de cortar, ó. Cortar, cortar, quem sobrou? Y vezes y. Então, nós temos y ao quadrado. Aí você tem esse y com esse y, cortou, cortou, 1 vezes 2, 2. Aí você tem esse 1 com esse 1 e sobra o 3y. Então, arrumando isso aqui, ó, é y ao quadrado menos 3y mais 2 igual a zero, que vai dar uma equaçãozinha de segundo grau para nós, né? Prontinho, equação de segundo grau, bora lá fazer essa equação. Se você quiser fazer por soma e produto ou delta e basta, é você que sabe, tá? Então, 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. E isso aqui dá 1. Então, nós vamos tirar lá o y1, né? Menos com menos é mais, então 3 mais a raiz quadrada de 1, que é 1,
Aqui 2 vezes 1 que dá 2, então 4 dividido por 2 nós temos 2. Aí o próximo, né, 3 menos 1 dividido por 2, 2 dividido por 2 que nós temos 1, ok? Então agora nós vamos ver lá o que dá, primeiro nós vamos substituir, depois aí nós vamos ver se vai dar ou não em relação ao que nós temos a parte do log lá, tá? Então, nós vamos substituir por quem, pro? Nós falamos lá que o log de x na base 10 era igual a y, nós não falamos isso? Então agora nós vamos substituir aí para ver se dá certinho o que nós falamos, né? Então, ó, então nós vamos colocar lá assim, log de x na base 10 é igual a esse y aqui, ó, 2. Aí esse 10 dá um tapinha lá, deu um tapinha igual a x, né? Então, 10 ao quadrado é igual a 100. Então, nós vamos reservar por enquanto este aqui. Agora nós vamos fazer com 1, né? Então, vou fazer aqui, ó, log de x na base 10 é igual a 1, que era o seu y, né? O 10 deu um tapinha no 1 lá, ficou x. Então, 10 elevado a 1 é igual a 10. Então, deu 10 e 100. Então, agora nós vamos fazer lá as substituições para ver qual que dá para usar em relação a eles, tá bom? Então, nosso conjunto verdade foi 10 e 100. Então, agora a gente vai testar aí, pessoal, para ver se o conjunto verdade é 10 e 100 mesmo, né? Então, você vai pegar lá assim, ó, este log, né? Vamos testar com 10 primeiro, tá bom? Log de 10 na base 10 mais 2 vezes o log de 10 na base 10. Isso aqui é 3. Testar com 10 primeiro para ver se dá. Isso aqui dá 1, né? O log, lembre-se, o log com mesma base vale 1. Mais 2, 10 e 10, 2 vezes 1. Você tem 1 mais 2 que é igual a 3. Então, o 10 dá certinho. Agora, nós vamos ver com o 100. Bora lá testar com o 100, ó. Log de 100 na base 10, mais 2 vezes o log de 100 na base 10 é igual a 3? Então vamos lá, ó. Aqui é igual a x, né? Então o 10 dá um tapinha, eu vou fazer aqui embaixo, ó. O 10 dá um tapinha lá e vira 100. Então isso aqui, o x vale 2, né? Então isso aqui, 2 mais 2 vezes a metade. Por que pro a metade? Porque se você colocar aqui o x, o 100 vai dar um tapinha lá no x, né, que é igual a 10. Então, por que meio? Ó, lá, ó, metade. Porque se você fizer isso aqui, ó, lembra, é dentro, fora, ó, 100 dentro, fora. Se você tirar a raiz disso aqui, dá 10. Então, por isso é metade. Aí nós vamos fazer 2 mais 2 vezes 1, 2, dividido por 2 dá 1, 2 mais 1, 3, tá vendo? Então, tanto com o 10 quanto com o 100 dá certinho. Bora lá então. Então eu vou escrever lá assim, ó, log de x na base 2 sobre 2, que foi o que nós achamos, mais o log de x na base 2. E tudo isso é igual a 6. Isso aqui é uma fração, ó, então isso aqui também tem que ser, ó. Então, eu vou fazer esse um aqui virar 2, só que eu faço embaixo, eu faço em cima. Então, eu vou escrever lá assim, ó, log de x na base 2 sobre 2, mais 2 vezes o log de x na base 2 sobre 2, mais 2 por 12. Aí eu posso cortar todo mundo de baixo lá para facilitar a minha vida, né. Perceba que isso aqui, ó, e isso aqui são iguais. Então, se não tem número na frente, vale 1. Então, nós vamos escrever ele como 3 log de x na base 2. E tudo isso vai ser igual a 12, tá bom? Perfeito. Esse 3
vai passar dividindo lá do outro lado. Então, eu vou fazer log de x na base 2, 12 dividido por 3, nós vamos ter 4. Então, perfeito, ó. Esse 2 dá um tapinha lá, ó. 2 elevado a 4 é igual a x. 2 elevado a 4 dá quanto, pessoal? 2 elevado a 4 é 16, portanto, o seu valor de x é 16. Ah, vamos ver se dá certo, né? Se é 16 mesmo. Então, bora lá para a gente poder determinar isso aqui, ó. Se eu colocar 16 aqui, eu vou fazer lá assim, ó. Log de 16 na base de 4 é igual a x. O 4 dá um tapinha no x, fica 16. Então, qual o número da potência de 4 que dá 16? 2, concorda? Então, isso aqui é 2. O x é 16, né? Nós vamos fazer esse aqui, ó. Então, nós vamos fazer lá. Então, vamos fazer aqui, ó. Log de 16 na base de 2. Isso aqui é igual a x. Então, nós vamos fazer. O 2 dá um tapinha, ele dá 16. Se você não souber, você faz o processo lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, o x vale quanto? 4, né? Então, ó, 4. Corta esse e fica 4, né? Então, 4 mais 2, ó, 4 mais 2, 6. Pronto, o exercício tá feito, tá bom? Agora, bora fazer os demais, que tá facinho demais o resto. Estuda bem essa parte de log, hein? Que exercício que nós vamos fazer agora? O 12, nós vamos fazer o 13. Vou fazer o 13 aqui no cantinho também, tá sem espaço. Então, 13. Ele falava assim: uma pessoa possui 10 envelopes diferentes e 8 selos diferentes. De quantos modos essa pessoa pode enviar uma carta utilizando um envelope e um selo? Ele quer um de cada, então você vai fazer lá. 10 vezes 8, 80. Então, nós vamos ter 80 modos diferentes de se fazer esse processo para enviar uma carta, tá bom? Aí nós vamos fazer o exercício 14. De quantos modos 3 pessoas pode se sentar num sofá de 5 lugares? Você tem 3 pessoas para se sentar em 5 lugares. Então, nós temos isso aqui, ó, 5 e 3. Aí nós vamos determinar essa situaçãozinha aqui, ó. N e P. Então, bora lá. Como nós vamos ter que permutar, então, n fatorial, e aí nós vamos ter p fatorial, calma aí que senão vai ficar andando aqui. P fatorial vezes o n menos o p fatorial. Então, nós vamos ter lá 5 fatorial sobre 3 fatorial, essa subtração aqui entre os dois que vai dar 2 fatorial. Eu vou no 5 fatorial, lembre-se que o fatorial é sempre os antecessores, a multiplicação dos antecessores e são positivos, né? Então, 5, 4, 3, eu vou chegar próximo do maior, ó, tá bom? Então, eu posso cortar, cortar. E isso aqui vai dar 20 e 2 fatorial são 2, 2 vezes 1, 2. Então, nós vamos ter aqui 10. São 10 escolhas entre as quais você tem de 3 dos 5 que serão ocupados, tá bom? Quem permuta são as pessoas, né? Os lugares não saem do lugar, eles permanecem lá. Então, quem permuta é o 3. Então, nós vamos permutar com o 3, tá bom? Então, nós vamos fazer 3 vezes 2 vezes 1, porque você tem 5 lugares lá, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. E você tem 3 pessoas. Então, elas podem ainda sentar, sair daqui, vir para cá, sair daqui, vir para cá. Então, elas podem ficar mudando de lugar, né? Isso aqui é igual a 6. Então, em relação aos lugares, você tem 10. Em relação à permutação das pessoas, você tem 6. E 10 vezes 6 são 60. Então, 60 modos diferentes dessas pessoas ficarem se sentando lá, tá bom? Próximo exercício. Bora lá. Você tem a palavra prova, que tem 4 cores diferentes.
As vogais devem ser todas da mesma cor. Então, isso quer dizer que isso aqui, esse O, tem que ter a mesma cor que o A. Então, imagine que você tem lá o azul, o amarelo, o verde e o roxo. Se eu escolher uma cor para o A, vamos supor, o amarelo, você concorda que o O vai ter que ser amarelo também? Então, eu vou usar uma cor só. Eu tenho 4 possibilidades para ser usada, mas eu vou usar uma só, né, para essa situação das 2. E ainda me sobra 3 cores, sabendo que as consoantes têm cores diferentes. Então imagine que aqui eu tenho a escolha do azul, tenho a escolha do verde e tenho a escolha do roxo. Então para o P, por exemplo, eu tenho quantas possibilidades de pintar ele? Eu tenho 3 possibilidades. E do R, professora, quantas possibilidades você tem? Como P e R são consoantes, eu não posso mais pintar ele da cor que eu pintei o P. E o V é a mesma coisa. Então, só para as consoantes, eu tenho 6, né? 6 possibilidades. E para essas situações aqui, quantas possibilidades eu tinha de escolha? 4 possibilidades eu tinha de escolha deles, né? Então, eu poderia ter pintado ele de azul, de amarelo, de verde, de roxo. Se eu escolhesse um aqui, eu ficaria com 3 cores aqui, 2 cores aqui e uma aqui. Então isso aqui é vezes 4. Portanto, quantas possibilidades eu tenho para pintar isso? 24, tá bom? Muito bem, bora para o exercício 16. Exercício 16 com palavra matem. Ai, Jesus. Temos 5 letras com a letra M aparecendo 2 vezes, e nós temos 3 cores diferentes. Então, a mesma situação, só que para você entender aqui, ó. Você tem 5 letras e 3 cores diferentes. Ele quer, lembrando o seguinte, ó, que M é igual a M, né? Então, imagine que eu pinto eles de vermelho. Então, eu vou usar um de 3, né, de 3 cores eu vou usar uma, de 3 cores eu vou usar uma, mas eu tenho 3 possibilidades de escolha. Então eu tenho 3 possibilidades aqui para escolher, contando com uma só, tá bom? Porque eu vou usar a mesma cor ali do outro lado. Aí me sobra o quê? Me sobra 3. E elas têm que ser diferentes entre si. Ele falou aqui, ó, diferentes entre si. Então concorda comigo que se eu usar uma possibilidade aqui, ó, me sobra 2. Né. E aí o que que vai acontecer? Eu poderia ter pintado essa daqui de uma cor, essa de outra, e essa tem que ser de outra cor. Não pode ser vermelho, azul e verde. Vou fazer mais explicado ainda para vocês entenderem, ó. São 3 cores diferentes: azul, amarelo e roxo. Então, para o M, eu tenho as 3 possibilidades. Opa, tenho 3 possibilidades. E esse M eu vou tirar daqui. Por quê? Porque se eu falar que eu quero pintar isso aqui de roxo, esse aqui vai ter que ser roxo. Então me sobra quantas cores para pintar as demais? 2 cores. Só que elas têm que ser diferentes entre si, não pode ser iguais. Então, se eu pintar essa de azul, eu tenho que pintar essa de amarelo. E essa eu pinto de que cor? Né, Jesus amado, como é que eu faço isso? Então, dentro desse exemplo aqui, pessoal, eu vou colocar para vocês aqui, ó, não existe maneira de se pintar tendo somente 3 cores, né, de se pintar tendo apenas 3 cores. Infelizmente, esse aqui não dá para a gente trabalhar, tá bom? Bora para o exercício 17. Esse aqui a gente vai ter que construir lá os diagramas que nós fizemos, né. Considerando o universo de 296 clientes de uma mecânica de automóveis, identificaram-se as seguintes características a respeito dos eventos de atendimento no período de 15 dias. Perfeito. 143 atendimentos realizaram substituições de filtro
95 a troca de óleo e 82 fizeram os 2. Então eu vou fazer lá assim, ó, para facilitar a nossa vida, para enxergarmos, né, filtro, troca de óleo, e eu tenho aqui entre os 2. Então para filtro 143. Para óleo 95. E os 2 nós temos 82. Aí nós vamos ver as perguntas que eles fizeram. Qual quan Aqui, ó, no A. Qual é a quantidade de atendimento que só realizaram as substituições do filtro? Lembrando o seguinte, o filtro é tudo isso aqui, ó, e a troca de óleo é tudo isso aqui. Então esse 82 aqui, ó, que está aqui, tá bom? Estão nos 2. Ele só quer a substituição do filtro. Então, eu vou pegar esse 143 e vou tirar esses 82 para mim saber quem somente fez o filtro. 61, tá bom? Agora olha só o que ele perguntou lá. Qual é a quantidade de atendimento que realizaram as substituições dos filtros ou a troca de óleo? Ou um ou outro. Então, nós vamos pegar a troca, essa aqui é a letra B, tá? A troca do filtro, mais a troca do óleo, menos quem fez os dois, ou fez um ou fez outro, tá bom? Então, quando ele pede ou, soma os dois e subtrai a intersecção dele, que é quem está se repetindo, né? Então, dá 156. E na letra C, ele fala lá assim: qual é a quantidade de atendimentos que não realizaram as substituições dos filtros e nem a troca de óleo? Quantas pessoas ele fala lá, ó, que são clientes dele? 296. Ele não falou aqui a substituição dos filtros, perdão, que realizaram as substituições dos filtros ou a troca de óleo. Então, o outro, ó, que não realizaram as substituições dos filtros e não trocaram o óleo. Então, nós vamos pegar esse 296 menos o 156, que foi a letra B que você calculou. Então, 140 atendimentos. Não fez nenhum, nem o outro, tá bom? E o exercício 18, que foi o último lá da nossa lista, é a mesma situaçãozinha, só que agora com disciplinas, né? Nós temos lá 1.500 alunos que foram entrevistados, perguntando qual é a matéria que ele mais gosta, matemática ou física? Aí 420 falaram assim: ah, eu gosto de matemática. Entre matemática e física, né? Porque a maioria, 420 aqui é muita coisa. 420 gostam de matemática. Física, eu tenho 730 alunos que gostam de física e 200 gostam dos dois. Aí ele faz a pergunta: quantos alunos gostam somente de física? Percebe-se que aqui o 200, ó, ele gosta tanto de matemática quanto de física. Eu quero saber quantos gostam apenas de física. 730 menos o 200. Então, 530 alunos gostam de física. Letra B. Os alunos gostam somente de matemática? De novo, eu pego 420 e subtraio de 200, porque 200 gostam dos dois. Eu só quero saber de matemática, tá bom? Tem um pontinho aqui, pessoal, não foi empréstimo, tá? Deixa eu arrumar isso aqui, senão vai falar, ah, a professora emprestou lá, tá bom? Então, 420. Então, 0, 2 e 2, ó. 220 que gostam apenas de matemática. A letra C. Quantos alunos têm afinidade por física ou matemática? Ou por um ou por outro? 700 e... Opa, 730, né? É, 730. 730 mais os que gostam de matemática, menos os que gostam dos dois. 730 mais 420, menos 200, nós vamos ter lá, fazer aqui no meu passo a passo, para não ter chances de errar. 5.150 menos os nossos 200. 0, 5 e 9. 950, então, é são os alunos, né, que gostam de física ou matemática. E o D, que é o final, quantos alunos não gostam nem de física
e nem de matemática, simples assim. Tem 1.500 lá no enunciado, ó, 1.500, não foi? Aí no exercício C ele perguntou: "Quantos alunos têm afinidade por física ou matemática?". Então eu vou pegar esses 1.500 e vou subtrair por 950. E nós vamos ter 550 alunos que não gostam nem de física e nem de matemática, tá bom? Tá aqui feito os exercícios para vocês, façam, refaçam, pausa o vídeo, faz de novo, estuda para ser pelo menos a última prova, pessoal, senão haja fazer prova de recuperação depois, hein. Bora lá, estudem bastante aí, tá bom? Para os alunos que vão fazer prova diferenciada lá, os conceitos básicos dessa situaçãozinha aqui. Assistam aí novamente, porque os conceitos básicos vão ser trabalhados dentro dessa situação que foi colocado para vocês, tá bom? Então veja, reveja e bora lá para nossa última prova. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.